Boa noite. Sejam bem-vindos para mais um encontro para falarmos sobre matemática financeira. O assunto de hoje, né, são os conhecidos sistemas de amortização. E nós vamos falar do que exatamente hoje? Vamos falar das possibilidades de um cronograma de reembolso de capital e juros dentro de uma situação mais adequada a um fluxo de caixa que se realiza ao longo de um tempo maior. Lembre-se que falamos já sobre alguns assuntos que servem de base para o conhecimento dessa metodologia adotada hoje. Ou seja, já falamos sobre juros simples, juros compostos, taxas equivalentes a juros compostos, falamos de série uniforme de pagamento, falamos de análise de investimento. E no que se refere a esse último assunto, análise de investimentos, é que eu tenho um lembrete para vocês. Alguns alunos nos escreveram pedindo para que alguns exercícios propostos no final do material fossem resolvidos ou que algumas dúvidas fossem levantadas e esclarecidas. Então, dessa forma, hoje, ao final da segunda parte da aula, resolveremos um ou dois exercícios no sentido de orientá-los para a correta interpretação do problema e a adequação do processo de solução. Então, hoje a nossa aula vai contemplar dois assuntos diferentes. A primeira parte integralmente e boa parte, né, do que vem após o nosso intervalo, a nossa interrupção, será preenchido com o assunto de hoje, chamado sistemas de amortização. E, ao final da segunda parte, resolveremos um ou dois exercícios no sentido de encaminhá-los na consolidação do conhecimento dessa matéria tão importante chamada análise de investimentos, cujos principais aspectos exigidos nos últimos concursos elencados nos últimos 5 anos e dos exames de suficiência são ligados a duas metodologias em especial. Valor presente líquido, conhecido também como VPL, e taxa interna de retorno, conhecida como TIR. Ou seja, essas duas metodologias de análise de investimentos serão objeto de alguns esclarecimentos com o objetivo de torná-los aptos a ler, interpretar e encaminhar a solução de qualquer problema que exija esse aspecto do conhecimento acadêmico ligado à matemática financeira. Então, esse era um aviso que eu queria dar. Segunda situação. Vocês vão ver hoje que, diferentemente dos outros assuntos abordados anteriormente, hoje vamos falar de aspectos conceituais. Por quê? Porque existe um tempo médio de elaboração e solução das questões de um exame de suficiência ou de um concurso e, no caso dos sistemas de amortização, no que se refere à elaboração de cálculos, esse tempo seria excedido, por menor que seja, né, o período exigido para a amortização do capital e juros. Porém, aspectos de ordem teórica que devem ser do conhecimento de todos são, na verdade, o quê? Objeto da nossa discussão e, dessa forma, podem sim ser exigidos sob a forma de questões atuais. E é exatamente com o objetivo de consolidar esse conhecimento é que vamos abordar o tema sistemas de amortização. Por quê? Porque, embora seja fundamental a elaboração de um cálculo, acreditamos na equipe de professores da Eficácia que, se esse assunto for exigido,
ele será exigido sob o ponto de vista teórico e não para a elaboração de cálculos. Mas, de qualquer maneira, o assunto e a forma pela qual abordaremos esse assunto na aula de hoje possibilitará a vocês adquirir o conhecimento teórico que fundamenta essa forma de reposição de capital e juros e também nos levará à possibilidade de calcularmos eventual parcela, caso isso seja solicitado. Mas o importante é que o trabalho de pesquisa, condução e elaboração do material fica a nosso cargo. Ou seja, como já foi abordado em aulas anteriores, temos condições de explorar os assuntos mais exigidos no que se refere às demandas de concurso e exames de suficiência. Dessa forma, não tenha nenhum tipo de constrangimento em perguntar, propor, questionar, porque o nosso objetivo é estarmos aqui sempre como apoio à sua caminhada rumo ao conhecimento. É dessa forma que abordaremos mais um assunto ligado à matemática financeira, nos colocando à disposição de todos vocês. Então lembre-se, primeira parte da aula e boa parte da segunda aula ligada a sistemas de amortização. Quando faltar mais ou menos uns 10 minutos para o final da segunda parte da aula, abordaremos um ou dois exercícios relativos à análise de investimentos, como solicitação de vocês e como a atenção que a Eficaz dispensa aos seus parceiros. A todos, boa noite. Meu nome é Edemir e se você tiver dúvida, não esqueça, escreva para a gente. Faça como alguns alunos fizeram no que se refere à condução dos assuntos, à condução dos exercícios de análise de investimento. Será um prazer poder ajudá-lo. Então escreva, cite o assunto de forma resumida, se possível, o número do slide a que você se refere, e estaremos aqui a postos com o objetivo de elucidar essas dúvidas. A todos, então, uma boa noite, sejam bem-vindos e vamos continuar com os nossos assuntos aqui. Bem, o que nós temos que levar em consideração? Certo? Levar em consideração de que sistemas de amortização são utilizados, sim, para reposição de capital a partir de um determinado número de períodos. Ou seja, o sistema financeiro habitacional utiliza o sistema de amortização. Os financiamentos, de uma maneira geral, utilizam, sim, o sistema de amortização. Então, embora a discussão hoje tenha um caráter eminentemente técnico, é com base nos exemplos resolvidos que vamos levantar os aspectos necessários para elucidar as dúvidas que vocês porventura tenham e caminhar na consolidação desses aspectos fundamentais. Então, a primeira coisa que temos que fazer é definir o que é um plano de amortização de empréstimos e financiamentos. Normalmente, na linguagem bancária, empréstimo é utilizado para bens relativos à utilização no giro das empresas, notadamente dinheiro. Já financiamento é uma expressão mais vinculada à compra de um bem ou serviço que servirá de base para um novo padrão de gerenciamento ou um novo padrão de produção. Então, essas distinções se fazem oportunas para que possamos diferenciar de maneira clara a que se refere empréstimo e a que se refere financiamento. Recurso de empréstimos de financiamentos é a forma pela qual nós vamos devolver esses recursos a quem nos emprestou. Então,
A amortização é um processo financeiro pelo qual uma dívida ou obrigação é paga progressivamente por meio de parcelas. Esse progressivamente não significa que a amortização vai crescer. Simplesmente está falando que o valor acumulado em termos de resgate é progressivo. Buscamos sempre o valor total a ser restituído. E ao término do prazo estipulado, que ocorra, o empréstimo ou a obrigação esteja liquidada. Bem, prosseguindo então. Essas parcelas ou prestações são a soma de duas partes. E aqui peço a vocês um entendimento mais cuidadoso. A amortização é a devolução do capital. E os juros, certo, são correspondentes a quê? Ao saldo de empréstimo que ainda não foi amortizado. Ou seja, são os chamados juros calculados sobre o saldo devedor. Então, o empréstimo é, na verdade, contabilizado, e isso interessa para vocês, de duas formas. Nós temos o capital e temos os... O capital entra numa empresa e depois retorna para o seu fornecedor. Nesse caso, o comum é que ele retorne para quem? Para uma instituição financeira. Então, o capital afeta a riqueza de uma empresa na mesma proporção em que ele depois impacta negativamente com a sua saída. Então, o capital é transferido de um agente para uma empresa e depois retorna na totalidade para esse agente. Porém, os juros, né, especificados nesse quadro atendem unicamente a um sentido. E que sentido é esse? É o fato de estarmos nós, tomadores dos recursos, pagando pelo aluguel desse dinheiro, pagando pela utilização de um recurso ao qual nós não tínhamos. Então, que fique claro que na nossa contabilidade, o empréstimo será dividido em duas parcelas. O principal, que da mesma forma que entra na nossa contabilidade, também sai na data certa, e os juros, que na verdade designam o quê? Designam o custo da antecipação do meu consumo em função de um capital que eu não tinha e fui buscar junto a um agente financeiro. Ficou claro? Espero que sim, porque isso vai ser a base para que possamos evoluir na nossa discussão de hoje. Então, o que é uma prestação? Uma prestação é igual à soma da amortização, que é a parte do capital que eu estou devolvendo, mais os juros relativos à utilização de recursos aos quais eu não tinha acesso. Então, quando falamos de prestação, estamos intuitivamente falando de duas parcelas importantes. A primeira parcela é a parcela de capital. E a segunda parcela é a parcela de juros, ou seja, o custo do dinheiro do nosso empréstimo. Separando, então, né, essas situações colocadas de maneira distinta, nós temos, então, que, dessa maneira, nós temos que discriminar, ou como discriminar o quê? Aquilo que refere-se à devolução de capital, chamada amortização, e aquilo que representa o quê? O serviço da dívida, ou os juros. E essa distinção, ela é fundamental, certo? Para que nós possamos atender às necessidades jurídico-contábeis. Ou seja,
podemos discutir sim o serviço da dívida, mas raramente vamos discutir o quanto do principal, tendo em conta que aquilo que foi disponibilizado ao cliente deverá ser objeto de ressarcimento. Aquilo que foi aquilo que foi colocado à disposição do tomador, deverá ser devolvido a tempo e a hora, conforme contratado anteriormente. Também, no processo da análise de investimentos, em que os juros, por serem dedutíveis para efeitos tributáveis, têm um efeito fiscal. Ou seja, quando eu gero o serviço da dívida, quando eu gero os juros, conhecidos juros, eu, na verdade, estou fazendo o que em termos contábeis? Gerando uma despesa chamada despesa financeira. Essa despesa financeira é abatida do meu faturamento ou receita. Como é que eu faço para demonstrar o meu resultado? Demonstração de resultados do exercício é igual a receita menos custo menos despesa. Para apuração do meu. Quando eu gero uma despesa financeira, eu estou, na verdade, fazendo com que o meu lucro diminua. Diminuindo o lucro, eu vou fazer o quê? Pagar uma quantidade menor de impostos sobre o lucro gerado. Porque ele já foi sensibilizado, né, pelas despesas financeiras anteriormente relatadas. A esse processo de redução do lucro como algo que poupa, né, a saída de recursos do meu caixa, dá-se o nome de benefício fiscal. Então, benefício fiscal o que é? Uma forma lícita para que eu reduza a quantidade de tributos que incidem sobre o meu resultado. Então, o pagamento de juros possibilita isso. Bem, existe também, dentro dos processos de financiamento e empréstimo, um período chamado carência, né? Já vimos esse período de carência quando analisamos aspectos do quê? Da nossa série uniforme de pagamento. Quando falamos de série diferidas, e volto a repetir, que diferir significa diluir no tempo, né? Falamos também de séries antecipadas ou postecipadas consorciadas a um período de carência. É fundamental lembrarmos da amarração desses conceitos, tendo em conta que isso poderá ser exigido sim no exame de suficiência. Bem, carência, então, é um período que vai da data da concessão do empréstimo até o começo do período de pagamento. O período em que serão geradas as primeiras prestações. E que fique claro, prestações são a soma da amortização, ou seja, devolução de capital, mais. Então, a partir de agora, quando usarmos a designação prestação, estarei falando de amortização mais juros. Quando falar de amortização, estarei falando da parcela do capital que está sendo devolvido. E quando falar de juros, estarei falando do serviço da dívida ou dos encargos gerados pela utilização de recursos que a mim não pertencem. Ficou claro? Espero que sim. Caso não tenha ficado, escreva para a gente. Em geral, então, esse período é negociado entre o credor e o mutuário. Com o objetivo do quê? Com o objetivo de que as primeiras despesas de instalação, no caso de uma máquina, de mudança, no caso de uma construção de nova sede, reaparelhamento, né? Esse período demanda muito recurso. Então, esse período seria contemplado com a isenção de pagamento de principal mais serviço da dívida,
com o objetivo de acelerar o processo de implementação do projeto ao qual esse financiamento ou esse empréstimo está associado. O objetivo da carência é fazer com que a geração de receitas atinja um nível, né, viável para quê? Para que possamos, de alguma maneira, intensificar a nossa atividade produtiva. Então, essa carência, né, ela é concedida de maneira facultativa. Não existe obrigatoriedade de concessão do prazo de carência. Mas, dita a boa prática bancária e a boa prática financeira, que uma carência pode fazer o quê? Pode estabelecer, de alguma maneira, um objeto comum entre as partes, visando o alcance de resultados efetivos. Bem, nós temos alguns sistemas de amortização utilizados pela metodologia espalhada pelo mercado. Ou seja, eu tenho um sistema muito comum chamado Sistema de Amortização Francês, também conhecido como sendo tabela Price. É um dos sistemas utilizados no financiamento imobiliário, motivo pelo qual, né, tem uma certa popularidade entre os meios, né, relativos ao mercado imobiliário. Já eu tenho um sistema de amortização constante. Agora sim, podemos fazer a diferenciação. Quando falamos de amortização constante, do que estamos falando na verdade? Estamos falando da devolução do capital, estamos falando do pagamento da dívida, do serviço da dívida, ou estamos falando da prestação? Cabe uma reflexão. E a reflexão nos leva a que, toda vez que eu uso o termo amortização, eu estou falando da parcela do capital que eu estou devolvendo. Eu não estou falando da prestação, que é a soma da amortização mais o juro. Essa é uma confusão recorrente em termos de sistema de amortização. E a questão sempre colocada é a seguinte: o que nós estamos chamando de sistema de amortização constante? Prestações iguais, juros iguais, devolução de capital em parcelas iguais, soma dos juros mais amortização em igual valor. A confusão é colocada dessa forma. E já foi esclarecido a vocês o quê? Quando eu falo de amortização, eu estou falando, na verdade, do quê? Da devolução do meu capital. Tendo em conta que devolução de capital mais juros significa prestação, eu não estou falando, para elucidar o sistema de amortização constante, de algo que, em princípio, parece corriqueiro. Ou seja, prestações iguais ao longo do período. Isso, na verdade, não existe. O que existe é amortização constante. Ficou claro? Então, sistema de amortização constante é aquele no qual o valor do principal é devolvido em parcelas iguais ao longo do período. Preste muita atenção nisso. Eu tenho o sistema de amortização americano, que não é muito utilizado aqui no nosso mercado, mas para efeito de conhecimento, ele é exigido no edital de preparação, né, dos exames de suficiência do CRC, do CFC, na verdade. Então, temos que ter os fundamentos clarificados no nosso bate-papo. E temos também o sistema de amortização misto, onde as amortizações são crescentes. Do que eu estou falando?
Eu estou falando que a parcela de capital contida em cada prestação vai aumentando ao longo do tempo. É disso que eu estou falando. Então, eu estou falando de um sistema onde as amortizações são constantes. Estou falando de um sistema onde as amortizações são crescentes. E estou falando de um sistema onde as prestações são iguais. Esses são os 3 sistemas que servem de pilar para todo o assunto de sistema amortização dentro de uma discussão aderente à realidade do mercado financeiro brasileiro. Então, é importante que vocês saibam os fundamentos teóricos e as principais diferenças desse sistema, com o objetivo de estarem preparados a responder, quer seja uma questão de ordem teórica, quer seja uma questão de ordem prática, no que se refere a esses sistemas de tomada e devolução de recursos com o serviço da dívida explícito. Vamos caminhar, então. Dentro desses sistemas, eu tenho a seguinte situação. Bancos e instituições financeiras, algumas vezes, criam o quê? Alguns sistemas de amortização específicos, né? Não convencionais. O que nós estamos chamando de não convencionais? São aqueles que têm comportamentos erráticos, ou seja, parte do período você paga prestações iguais, depois você aumenta as prestações e assim sucessivamente. Mas, para um processo massificado de crédito, ficaria muito difícil tratar as situações por excepcionalidade. Então, o objetivo qual é? O objetivo é estabelecer uma sistemática que possa ser utilizada pelo maior número de pessoas possível, de forma automatizada, e sempre com o objetivo de garantir ao banco que ele recupere os seus capitais da forma prevista no contrato de financiamento. Bem, a ideia aqui, então, é por uma questão didática, evitar esses tratamentos pontuais. Vamos falar daquilo, né, que as planilhas podem nos explicar de maneira autônoma, para que, entendido o conceito básico de elaboração do sistema de devolução de recursos, vocês possam entender e praticar isso sem o auxílio de um mecanismo mais elaborado. Simplesmente porque vocês têm o quê? Vocês têm a possibilidade de entendimento dos princípios básicos que vão nortear os cálculos. Então, vamos começar um pouquinho, né, com o sistema de amortização francês, também conhecida como tabela Price. Em primeiro lugar, é comum pessoas tratarem tabela Price sem saber exatamente qual é a característica que ela carrega em si, né? Como que é o financiamento? É a tabela Price. Mas me explica o que é a tabela Price. Ah, não sei. É comum esse tipo de coisa. Falando um pouco da origem, né, nós estamos falando aqui que é um sistema que foi utilizado no século XIX, né, caracteriza por pagamento de principal em prestações iguais, periódicas e sucessivas. Vocês vão ver que esse pagamento de principal em prestações iguais, periódicas e sucessivas se assemelha muito à nossa série uniforme de pagamento. Mas vamos devagar com o objetivo de clarificar isso para vocês de maneira inequívoca. É o sistema mais utilizado pelas instituições financeiras. Por quê? Porque ele promove o pagamento integral dos juros, certo? E aquilo que sobra eu amortizo de capital. Então, para os bancos que têm interesse principalmente na recuperação imediata do serviço da dívida, esse é um sistema que atende a essa necessidade inicial. Como os juros incidem sobre o saldo devedor, que por sua vez decresce à medida em que as prestações são pagas, né, eles são decrescentes. Então, cada vez menos restará
espaço para discussão sobre os juros, tendo em conta que não existe, de uma maneira global, né, discussão sobre o principal. Porque o principal é aquilo que é disponibilizado para as pessoas e, como tal, tem que ser restituído. Bem, prosseguindo, então, temos a seguinte situação. O sistema ou tabela Price, né, ele homenageia um economista inglês chamado Richard Price. A tabela Price também é um caso particular e muito utilizado no sistema de amortização francês, em que a taxa de juros é dada em termos de denominação ou sistema nominal. Já tivemos uma aula sobre isso. O que é taxa real? Existem dois conceitos de taxa real. Taxa real pode ser aquela que excede a inflação ou pode ser aquela que efetivamente onera os recursos que saem do meu caixa. Os dois conceitos são adequados de maneira diferente. Então, eu tenho o quê? Taxas nominais normalmente indicadas em períodos anuais, porém, se a prestação tem um período menor de exigibilidade, como é o caso típico, só para clarear para vocês, da caderneta de poupança. A caderneta de poupança rendia 6% ao ano. Porém, a capitalização desses juros era mensal, o que nos indica que 0,5% ao mês era calculado a título de remuneração dos recursos deixados à disposição da poupança. Então, se nós pegássemos 6% ao ano e indicássemos que a capitalização é mensal, obrigatoriamente, pelo fato de estarmos tratando uma taxa expressa num período, nesse caso, o período anual, e a capitalização expressa em outro período, nesse caso, capitalização mensal, partiríamos de forma inequívoca do fato que estamos tratando de juros nominais. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, se pegássemos 0,5% ao mês e incorporássemos ao capital pelo sistema de capitalização composta, certo? Verificaríamos que ao final de um ano não teríamos o rendimento de 6%, mas alguma coisa em torno de 6,17%. E aí sim estaríamos tratando do quê? Da taxa real, equivalente a uma taxa nominal de 6% ao ano, com capitalização mensal. Esses conceitos são exigidos no exame de suficiência. Por isso, toda vez que falamos desse assunto, reforçamos essa teoria. Bem, prosseguindo então. No sistema de tabela Price, ou no sistema Price, o cálculo das prestações é feito usando-se a taxa proporcional ao período. Ou seja, se a prestação é mensal, né, vamos calcular a prestação com base na taxa nominal. Então, devemos sim estar atentos ao fato de que equivalência de taxa, que foi um assunto tratado com bastante carinho entre nós, é um assunto recorrente no exame de suficiência. E ele é aplicado tanto no sistema de capitalização composta, quanto de série de forma de pagamentos, quanto na tabela Price, que nós vamos abordar com mais profundidade a partir de agora. Certo? Então, vamos lá. Um empréstimo de 200 mil será pago pela tabela Price em 4 prestações mensais postecipadas. Ou seja, o que significa o termo postecipado? Vamos resgatar da nossa memória esse conceito, né? Vou até ajudá-los a lembrar disso, elaborando simples aqui no nosso quadro. Temos a seguinte situação: o momento zero, que é o momento da contratação
da nossa operação. Como já foi dito a vocês, nós temos duas metodologias ligadas à série uniforme de pagamentos. O que caracteriza uma série uniforme de pagamentos? Duas características de forma cumulativa. Quais são elas? A primeira é o fato de não haver variação de valor, ou seja, valor igual para todas as prestações. Não há variação mínima de valor que seja. Começa por aí. Segunda situação, o prazo também é igual entre as prestações. Ou seja, do momento 0 até o momento 1, do momento 1 até o momento 2, esses prazos são exatamente iguais. Então, uma série uniforme de pagamentos, ela é caracterizada por esses dois aspectos. Bem, vamos levar em conta o seguinte. Essa é a base para a caracterização do sistema uniforme de pagamentos. Mas o que está em discussão, o que foi colocado para a nossa avaliação nesse momento, é o fato de estarmos tratando de operações pós-antecipadas ou operações antecipadas. Lembre-se que a nossa calculadora HP12C reúne recursos para que possamos tratar de séries uniformes, tanto na metodologia antecipada quanto pós-antecipada. Vocês lembram como se faz isso? Lembre-se que existe uma função gravada no rodapé da tecla 7 e da tecla 8 da nossa calculadora, que, acionada pela função azul G, nos traz a informação na tela da calculadora, a expressão begin. A expressão begin nos leva à conclusão que temos, naquele momento, a análise de uma série de pagamentos do tipo uniforme, sem variação de valor e sem variação de prazo entre as amortizações. Porém, o begin não significa, além de antecipar, significa que no momento 0, quando contratarmos a operação, também haverá saída de caixa que eu possa honrar a nossa primeira prestação. Então, no caso da metodologia de série uniforme de pagamentos do tipo antecipada, o que eu posso dizer para vocês é que a prestação é paga antes da utilização dos recursos. É dessa forma que devemos entender essa denominação. Já no caso da série uniforme de pagamentos do tipo pós-antecipada, na verdade, o que? A informação de que o pagamento somente ocorrerá quando? Depois da utilização dos recursos pelo primeiro período. Então, esse conceito se associa, né, a outros que já vimos, no sentido de entendermos as bases teóricas para a construção de um sistema de amortização pela tabela Price ou de amortização. Era tratar esses conceitos, relembrassem o que nós estamos falando. Então, prosseguindo na nossa apresentação, temos a seguinte situação. Um empréstimo de 200 mil, que será pago pela tabela Price em 4 prestações mensais post-antecipadas, ou seja, vou utilizar o dinheiro para depois efetuar o pagamento. Os juros efetivos são de 10% ao mês. E eu quero que vocês façam o quê? Construam uma planilha de amortização. Ou seja, quanto eu vou pagar a cada mês por uma operação contratada nas bases estabelecidas nesse enunciado. Fiquem tranquilos. Vamos caminhar juntos
para que possamos entender de maneira adequada, né, do que estamos falando. Para determinado período, os juros são calculados sobre o quê? Sobre o saldo devedor do empréstimo, ao início desse período. Por isso é que o sistema de pagamento é do tipo postecipado, porque serve para a base de cálculo dos juros, o quê? O saldo devedor inicial. A amortização é a diferença entre o valor da prestação e o valor dos juros. Lembrem-se que eu coloquei a seguinte situação. Prestação é igual ao quê? Amortização mais juros. Tendo em conta que o cálculo dos juros me é indicado pelo saldo devedor inicial do período, então eu tenho o valor dos juros, e as minhas prestações são prestações iguais, o que vai acontecer? Do total das minhas prestações, eu abato o valor dos juros do período e sobra o restante o quê? A amortização. Desnecessário dizer para vocês que a amortização refere-se a quê? Ao nosso principal, já que abordamos isso no início da nossa conversa. Então, vamos ver o que acontece. Nós temos aqui algumas colunas para que elas sejam apresentadas a vocês e tentemos, de alguma maneira, estabelecer o completo entendimento da estrutura de construção, né, de uma tabela de pagamentos pelo sistema Price. O valor da operação é de 200 mil. Certo? Bem, nós temos aqui que a taxa é de 10% ao mês. Então, temos que levar em consideração o quê? No cálculo da série uniforme de pagamentos, eu tenho que achar o quê? O valor do meu pagamento mensal, indicado nesta coluna. Como faremos isso? Introduzindo as seguintes informações, certo? Vou exemplificar para vocês. Vamos fazer passo a passo. Para que eu possa calcular o valor da prestação, eu tenho que elencar os valores ou as variáveis que lhe foram fornecidas pelo problema. Nesse caso, o meu valor presente é de 200 mil, objeto do meu financiamento. A minha taxa de juros é de 10% ao mês. Observem uma coisa. Vocês não esqueceram do fato de que juros, certo? E período de capitalização ou de exigência das prestações estarem indicados na mesma base de tempo. Sem isso, não poderíamos utilizar as funções pré-programadas da nossa HP ou qualquer fórmula de cálculo de utilização na matemática financeira. Então, atendida essa premissa básica, eu tenho o quê? Eu tenho o valor presente ou do financiamento, a taxa de juros mensais, o período de capitalização, que é de 4 meses, ou seja, taxa ao mês, período ao mês, me indica a possibilidade de utilização da fórmula sem maiores problemas. E o que eu quero calcular? Meu EMT. Feito isso na nossa calculadora HP12C, teremos como prestação o valor de 63,094. Leve em consideração o quê? Que na tabela Price,
as prestações são iguais. Certo? E como que nós vamos deduzir o que compõe essa prestação? Vamos deduzir a composição dessas prestações da seguinte maneira. Eu tenho no primeiro período a tomada do empréstimo, já que eu tenho a forma de reposição desse capital como sendo postecipada. Então eu utilizo o valor do empréstimo por um período e começo a pagar no período seguinte. Então, no momento zero, eu teria o quê? A tomada do empréstimo ou disponibilização desse valor para que eu pudesse dele fazer uso. Certo? Quando vou começar a pagar? No momento 1. Aqui, ó. Só que tem um detalhe. Né? Qual é a taxa de juros? 10%. Qual é o valor? 200 mil. Então, qual vai ser o valor dos juros que eu vou ser obrigado a pagar no período seguinte à utilização dos recursos? 10% de 200 mil, que dá 20 mil. Observem que esse 20 mil está alocado na linha do período 1. Utilizei todo o recurso do momento zero, que é a contratação da operação, até o momento 1, onde eu passo a ser exigido pela devolução de juros proporcionais ao período, mais capital, e, portanto, essa planilha é feita exatamente da forma que está colocada para vocês. Certo? Só que tem um detalhe. Se eu tenho o valor fixo da prestação e tenho o valor dos juros, o que vai ser a minha amortização? Exatamente o valor total da prestação menos os juros do período. Ou seja, 63.094, que é a minha prestação, menos 20 mil de juros, me dá o valor da amortização. E a amortização é o que mesmo, pessoal? Só para que a gente possa caminhar juntos. A amortização é a parte do principal ou do capital que eu estou restituindo. Então, com a identificação dessa variável, o que me é possível fazer? Me é possível fazer a determinação do novo saldo devedor. Como que eu apuro isso? Da seguinte forma: 200 mil, que era o saldo no momento zero, menos 43.094, me dá um saldo devedor de 156.906. Exatamente o número colocado como saldo devedor inicial do período 1. Então, fundamental o domínio do mecanismo das prestações uniformes HP12C, porque ela é passível de utilização durante o exame de suficiência, e isso facilita por demais, né, a nossa tarefa para responder questões relativas à tabela price. Continuando no nosso exemplo, apurado o novo saldo devedor, sobre o qual serão calculados os juros. Vou incidir juros de quanto? 10% ao mês, que me leva a 15.690,60. Bem, definido inicialmente o valor das prestações que não sofrerão alteração até a liquidação do empréstimo, fica fácil determinar quanto de principal será amortizado. Quanto será? 63.094, certo? Menos 15.690,60, que dá uma amortização de 47.403,40. Ou seja, já ficou definido dessa maneira o quê? Que nós pagamos integralmente os juros e no período número 1 amortizamos parte do capital. Portanto, no período 2 também amortizaremos integralmente os juros e amortizaremos nova parcela do capital. Isso redunda no quê? Redunda no fato de termos aqui, de alguma maneira,
a possibilidade de utilizarmos um montante cada vez menor e pagarmos cada vez menos juros, tendo em conta o fato de que pagamos integralmente o serviço da dívida e sobre, né, aquele valor inicialmente estabelecido como prestação, estabeleceremos o quê? O fato de que o nosso saldo devedor irá diminuir. Então, seguindo a mesma linha, do 156,096, que era o saldo do começo do período, eu amortizei 47.403,40, que me levam ao saldo devedor de 109.502,60. Bem, diante dessa premissa básica, o que será exigido no período seguinte? Juros de 10%, certo? Para que possamos calcular a nova parcela de juros a ser cobrada. 10.950,26 é a parcela de juros para que possamos novamente fazer o quê? Abater do valor da prestação de 63.094 e calcular o quê? Calcular a nova amortização que elaboraremos no nosso saldo devedor. Feito isso, fazemos a diferença de 109.502,60 menos 52.143,74 e chegamos a quê? Chegamos ao saldo devedor de 57.358,86. Observe que estamos entrando no último período para efeito de cálculo de juros e pagamento. Então, tendo em conta esse saldo devedor e a taxa de 10%, calculo os juros de 5.735,89, que, subtraído do 63.094, que é o valor da minha prestação, me leva a quê? A amortização de principal igual ao saldo devedor do início do período. Então, a ideia básica é mostrar para vocês, passo a passo, do que nós estamos falando. Para que fique claro, vamos exercitar da seguinte forma, né? Essa tabela tem, por origem, o valor do saldo inicial, que me leva a juros, que, abatido do valor da amortização total, me leva à amortização de principal, e abatido desse saldo devedor, me leva ao novo saldo devedor. É esse o fluxo. Vamos voltar para ver se ficou claro para vocês. Primeiro passo, com base no principal, na taxa de juros, que nesse caso é de 10% ao mês, no período de capitalização, que nesse caso é de 4 meses, calcula-se o valor da prestação ou payment. Aqui, ó. Esse é o valor da prestação. Foi claro? É dessa forma que a nossa calculadora pode nos ajudar significativamente. Definido o valor da prestação pela tabela Price, o que nós temos que fazer? Definido também que o sistema de pagamento é postecipado, eu utilizo o valor dos recursos por um período e começo a pagar no período seguinte. Utilizo pelo período 0, que vai dar a data de contratação, até o fato de completar o primeiro período, e faço o quê? Calculo juros. Ou seja, 200 mil vezes 10% me dá 20 mil de juros. Uma vez que a prestação já estava definida em 63.094, é só abater desse valor os juros e terei a amortização de principal. Como 43.094 é a amortização de principal, o que vai acontecer? Teremos um abatimento do valor de 200 mil. Estou repetindo e vou repetir quantas vezes for necessário para que vocês possam entender o que nós estamos falando. A construção dessa tabela parte das seguintes etapas. Primeiro, cálculo da prestação. Segundo,
cálculo dos juros relativos ao saldo devedor inicial. A diferença entre prestação e juros me dá a amortização ou parcela do capital que está sendo restituída. Certo? Essa parcela vai ser de fundamental importância para quê? Para que possamos subtrair do saldo do período anterior e calcular o novo saldo devedor. Por que isso é importante? Porque sobre o novo saldo devedor haverá cálculo de juros e vamos repetir a sistemática para achar a nova parcela de amortização. Ficou claro? Né? Existem alguns conceitos embutidos nessa metodologia que precisam ser trabalhados por vocês. Certo? Bem, prosseguindo então. Né? Essa é a base para que tenhamos o quê? O valor da prestação calculada. Eu, em princípio, gostaria que vocês fizessem, né, por 5 minutos, né, o seguinte exercício. Reconstruir essa tabela. Passo a passo, sem preocupação. Com base no quê? Com base nas premissas do nosso exercício. Então, estabelecidas as premissas do nosso exercício, vocês terão um intervalo de 4 minutos para que possamos reconstruir a tabela. Dessa forma, nós vamos ter um intervalo de mais 15 minutos para que vocês possam respirar, relaxar e voltar daqui a exatamente 19 minutos com o gás total para que a gente possa explicar a metodologia de cálculo que suporta a tabela e evoluirmos para novas maneiras de cálculo de sistemas de amortização. Então, vocês têm 4 minutos para refazer a tabela, 15 minutos de intervalo e retornaremos para tirar todas as suas dúvidas e ficar entendido como que a tabela Price pode auxiliar no entendimento das formas de reposição. Meu nome é Edemir e aguardo vocês daqui a exatamente 18 minutos. Um grande abraço a todos, conto com vocês. Lembrando que no final da segunda parte nós teremos o quê? Resolução de exercícios de análise de investimento. Até daqui a pouco. Muito obrigado. Cujo foco de hoje é sistema de amortização. Eu tinha desafiado vocês antes do intervalo a fazer o quê? A reconstruir essa planilha de valores de maneira tal que as dúvidas fossem suscitadas e que eu pudesse, de alguma maneira, auxiliá-los nos cálculos que estamos elaborando. A ideia, então, qual é? A ideia é fazer aquilo que é necessário para o completo entendimento, né, dessa planilha. Apenas a título de curiosidade, com o objetivo de mostrar a vocês a aplicação do conteúdo teórico que desenvolvemos anteriormente, eu vou dar uma rápida explicação sobre, né, a base teórica, a fundamentação que consolida, né, a nossa tabela. Importante lembrar que essa fundamentação teórica colocada aqui é o passo a passo para a construção da nossa tabela, mas indico de antemão que a probabilidade de que essa fundamentação teórica seja exigida nesse nível de detalhamento que eu estou colocando para vocês, seja exigida em avaliação, em prova ou exame que seja, é muito pequena. Mas quem tiver disposição para que, conjuntamente à apresentação de PowerPoint, caminhe nos passos da matemática, certamente terá o quê? Terá um apoio muito grande no entendimento do passo a passo do nosso cálculo, que começa por onde, como eu havia dito, pelo cálculo da prestação igual, mensal e postecipada para a amortização de um empréstimo de 200 a uma taxa de 10 por 4 períodos de capitalização. Essa fórmula já havia sido antecipada a vocês na série uniforme de pagamentos. Bem, a partir daí, eu tenho o quê? Que os juros incidem sobre o saldo devedor.
Então, esse é o juros que será estabelecido em função da prestação. Por que em função da prestação? Porque os juros é calculado sobre o saldo devedor do início do período. No primeiro período, o saldo devedor é o valor do empréstimo, mas, a partir daí, o que sobra da diferença entre a prestação e os juros do saldo devedor é revertido em amortização de capital. E afeta diretamente a quantidade sobre a qual pagaremos juros. É exatamente essa sequência que é demonstrada nesse material de apoio que eu acabei de passar para vocês. Bem, uma outra sistemática muito utilizada no mercado, principalmente para reembolso de sistema financeiro habitacional, é o sistema de amortização constante. Desnecessário frisar para vocês que a amortização significa o quê? Retorno de capital. Certo? E que uma prestação é feita de amortização mais juros. Então, o principal é reembolsado em que forma? Em cotas iguais. Diferentemente da tabela price, porque na tabela price o que acontece? A prestação é igual e não a amortização. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que a amortização é calculada dividindo-se o valor do principal pelo número de períodos de pagamento. Só a título de exemplo, como é que nós procederíamos caso nós tivéssemos a base daquela operação inicial de 200 mil, né, para ser paga em 4 meses a 10% ao mês. Começaríamos fazendo como? 200 mil é o valor do meu empréstimo, que dividido por 4 me daria 50 mil de amortização de principal a cada período decorrido. Ou seja, o valor da prestação não seria igual. O que seria igual seria o valor da amortização, já que prestação igual me leva ao conceito de tabela price. Bem, a amortização então é calculada dividindo-se o valor do principal pelo número de períodos de pagamento. Bem, algumas vezes esse sistema é utilizado por banco comercial, né, nos sistemas imobiliários. E em alguns casos também em empréstimos de empresas ou de atividades governamentais. É o caso dos financiamentos do BNDES, é o caso dos financiamentos de Finame e assim sucessivamente, onde as amortizações são constantes. Vamos então, com base em alguns dados do problema anterior, evoluímos a nossa discussão para consolidar essa diferença. Eu tenho um valor do financiamento de 200 mil, o reembolso a ser obtido é através do sistema SAC e a taxa de juros também é de 10%. Primeiro passo, quanto de amortização eu vou ter por mês? Valor do financiamento dividido pelo quê? Pelo número de prestações. Então, 50 mil é o quê? 50 mil é o valor relativo à divisão dos 200 mil, que é o valor do empréstimo, dividido por 4 meses, que é o período no qual eu me proponho a pagar. Observe que mesmo não elencado no texto do nosso problema, nós estamos falando de amortizações postecipadas, ou seja, amortizações que ocorrerão ao final do período de utilização dos recursos. Então, na construção da nossa tabela, isso fica claro. Ou seja, no momento em que eu tomo um empréstimo, me é disponibilizado o valor de 200 mil.
certo? Após isso, definimos o quê? Os valores a serem amortizados mensalmente, certo? Então, vamos definir o quê? Qual é o valor dos juros a ser pago no primeiro período? 10% sobre o saldo devedor de 200 mil, que me dá 20 mil de juros. Então, qual será o valor da minha prestação, tendo em conta que ficou definida uma amortização de 50 e juros de 20? Eu terei 70 mil de prestação. Lembre-se que estamos falando do sistema saque, onde o A significa amortização. É importante que vocês tenham essa diferença em mente, certo? Então, o que vai acontecer? A minha primeira prestação será de 70, dos quais 50 serão utilizados para amortizar o meu saldo devedor. Então, eu tinha 200, amortizei 50, passei a ter 150 de saldo devedor. Por que isso vai ser importante? Porque é sobre o valor de 150 que terei o quê? O meu cálculo do serviço da dívida, ou seja, a minha obrigação pelo fato de utilizar recursos de terceiro e com isso gerar despesa financeira, me leva a quê? Ao fato de que eu pagarei 10% sobre o valor de 150 mil, que é o meu saldo devedor, o que gera 15 mil de encargos financeiros. Uma vez somado 15 mil mais os 50 mil previamente definido como amortização constante, a minha prestação cai de 70 para 65. Fruto do quê? Fruto da redução do meu saldo devedor. Bem, dessa forma, eu terei uma amortização de principal de 50, que, abatendo do valor de 150 mil do início do período, me leva a um saldo devedor de 100 mil. Observe agora, então, que calcularemos os 10% de encargos sobre o saldo do início do período, que agora me apresenta o valor de 100 mil, gerando juros de 10 mil. Uma vez definido que a minha amortização é constante e que os juros incidem sobre o principal, eu me levo à seguinte situação: compor uma prestação de 60 mil, das quais 50 relativa à amortização de principal e 10 relativa ao serviço da dívida. Qual é o valor da variação da minha prestação? Por que a minha prestação cai 5 mil a cada período? Alguém observou isso? É importante observar que a queda da minha prestação é fruto do quê? Fruto do juros sobre o principal que eu deixo de pagar, tendo em conta que há uma amortização fixa de 50 mil a cada período decorrido de um mês. Então, o que eu deixo de pagar de um mês para o outro? A parcela de juros ou serviço da dívida relativa à prestação que eu acabei de efetuar ou resgatar. Então, ao final do período, teremos o quê? Sobre o saldo de 50 mil, juros de 5, que somado com a amortização de 50, me leva a uma prestação de 55. E dessa forma, o que eu faço? Eu liquido o meu compromisso. Entenderam o passo a passo? No caso da tabela price, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o valor, os juros e vou receber proporcionalmente. Na medida em que recebo a integralidade dos juros, o que sobra eu recebo de principal. No caso do sistema SAC, Sistema de Amortização Constante, o objetivo é outro. O objetivo é estabelecer uma parcela fixa de amortização, ou seja, de retorno do capital,
e receber juros, né, sobre o saldo devedor. Então, a diferença básica de uma para outra é que, no sistema da tabela Price, as prestações são constantes e as amortizações de capital são crescentes, porque na medida em que reduz o valor dos juros, sobra mais dinheiro da minha prestação para amortizar o principal. No caso do sistema saque, a situação é diferente. O que eu tenho? Eu tenho a possibilidade concreta de, fixado o valor de amortização do meu principal, estabelecer juros decrescentes por conta das amortizações efetuadas durante o período. Que fique claro. Se não ficou, por favor, escreva para a gente. Estamos aqui com o objetivo de fazer o quê? De elucidar essa dúvida para vocês. Bem, com base no sistema SAC e no sistema Price, foi criado um sistema de amortização denominado Sistema de Amortização Misto. Eu vou passar para vocês de maneira superficial esse sistema, porque esse é um sistema não muito utilizado no nosso mercado financeiro. Mas, de qualquer maneira, eu não me sentiria à vontade de simplesmente suprimir o conteúdo desse sistema sem abordar para vocês as suas principais características. Então, o sistema de amortização misto, ele faz o quê? Ele baseia-se no saque e no price, como está colocado aqui. Pois a prestação é igual à média aritmética calculada entre as prestações dos dois sistemas nas mesmas condições de juros e prazo. Ou seja, a prestação, e isso é importante frisar, é igual à média. O que é média mesmo, pessoal? É a soma da prestação no saque mais a prestação na tabela Price dividido por 2. É a média aritmética. Se eu tenho duas parcelas compondo, né, eu tenho aqui a média dessas duas parcelas. Uma das desvantagens do sistema de amortização misto é que as suas prestações iniciais são ligeiramente mais altas que a do Price. Ou seja, se eu parto do sistema de amortização da tabela Price, sistema de prestações iguais, eu começo tendo uma desvantagem, porque o sistema de amortização misto puxa para cima o valor do ressarcimento do meu principal mais juros. Contudo, após a metade do período, o mutuário sentirá o quê? Uma queda substancial do comprometimento da sua renda com o pagamento das prestações. É importante lembrar o quê, pessoal? Que quem compra alguma coisa normalmente se endivida um pouco além daquilo que gostaria, né? Não é uma característica peculiar. Acontece na maioria dos casos. Então, esse sistema de retomada do fôlego para que eu possa efetivamente auferir rendimento do investimento que fiz, ou equipar o meu investimento da forma que eu bem entenda, né, sugere que carência ou diminuição do valor da prestação seriam atitudes bastante prudentes nesse momento. Então, eu tenho aqui no sistema misto uma equação, certo? Chamada de razão de progressão aritmética, que eu particularmente não vou me aprofundar com vocês. O que eu vou fazer, na verdade? Vou fazer com vocês que lembrem que no sistema de amortização misto, a prestação inicial é dada pela média da prestação do sistema SAC mais a prestação do sistema Price. Essa é uma informação relevante. Os cálculos efetivos envolvendo progressão aritmética certamente não serão demandados do seu cabedal de conhecimentos. E tenho
também certeza que, em função da nossa discussão relativa ao sistema Price e saque, vocês têm plenas condições de evoluir caso alguma pergunta seja feita sobre a diferença básica na montagem das prestações de um sistema versus o outro. É essa a informação que eu gostaria que vocês guardassem para que a gente possa, de alguma maneira, ter cumprido essa questão fundamental e dado a vocês os esclarecimentos necessários para a evolução da nossa discussão. Mas vamos evoluir. Então, eu tenho aqui uma série, né, de informações que, no caso de vocês, volto a repetir, quem tiver disposição e curiosidade para fazê-lo, vocês têm condições de evoluir com o material que eu estou disponibilizando. A Eficaz é muito cuidadosa no sentido de disponibilizar material para que a curiosidade dos alunos seja saciada. Mas, em função do grande volume de conhecimento que vocês são demandados, eu me preocupei em fazer uma triagem dos últimos 5 anos das provas e concursos que exigem a matemática financeira, e por isso estou citando o sistema de amortização misto de uma forma tão superficial. Bem, evoluindo então. Né? Eu tenho aqui uma planilha do sistema misto, que é fruto de todos esses cálculos que eu acabei, né, de mostrar para vocês. Eu também tenho outro sistema, né, chamado Sistema de Amortização Americano. Né? Qual é a peculiaridade desse sistema? O principal é restituído por meio de uma parcela única no final da operação. Essa é uma característica peculiar, porque os americanos gostam, né, de ver o seu dinheiro render. E a restituição ao final do período faz o quê? Faz com que ele tenha a sensação de que o seu principal está sendo preservado. Quer seja com a restituição da máquina, quer seja com a restituição do bem, mas sempre de maneira politicamente correta por parte do tomador do empréstimo. Então, o americano, ele se conforma em ter a remuneração do seu capital e transforma a sua carteira de investimentos, ou seja, todo o principal que ele aloca para a utilização de terceiros, como sendo uma caderneta de poupança ou uma aplicação financeira de caráter permanente. É esse o grande objetivo. O objetivo é resgatar o conceito cultural de que o dinheiro é feito para trabalhar para a gente. Então, os juros podem ser pagos periodicamente, que é o que é mais comum, ou capitalizados e pagos juntamente com o principal. Essa é uma sistemática menos comum. Por quê? Porque o americano, por uma questão de tradição e cultura, faz o que com as suas ações em bolsa de valores? Se preocupam com as empresas que pagam dividendos, com as empresas que remuneram o principal colocado à sua disposição. Então, o sistema de amortização americano também tem esse objetivo: transformar numa renda periódica a remuneração do seu principal, que serviu de base para o consumo de um terceiro. Né? Ele pode ser aberto um fundo de amortização de empréstimo, chamado Sinking Fund, né? No qual o devedor deposita periodicamente as cotas de amortização. É uma outra sistemática. Embora o restituidor pague, né, parcelas periódicas e uniformes ou não, o doador dos recursos vai ter acesso a quê? Ao valor total de restituição de capital no final do período. Essas cotas do chamado Sinking Fund devem render juros de tal modo que, na data do pagamento do principal, o saldo desse fundo de amortização seja igual ao capital a pagar. Ou seja, não há necessidade de geração de rendimentos adicionais nessas parcelas de principal que estão sendo antecipadas. Por quê?
Porque, de alguma maneira, nós temos a seguinte situação. Nós temos uma conta corrente, um caixa paralelo, que trabalha nas mesmas condições de demanda em termos de serviço da dívida, que a operação principal. Então, nada mais justo que, aportado capital antes do prazo final de exigibilidade, nós tenhamos o quê? Nós tenhamos o comportamento em termos de remuneração nas mesmas bases do empréstimo. Para efeito do devedor, é como se ele tivesse amortizado a dívida. Porém, o doador de recursos só terá acesso à restituição integral desse valor ao final do período, como se tivesse um terceiro agente disponibilizando recursos para ele. Né? Então, nos casos seguintes, a gente pede para vocês fazerem o quê? Elaborar a planilha de amortização de um empréstimo que será reembolsado pelo sistema de amortização americano, onde os juros são pagos periodicamente e não é aberto um fundo de amortização de empréstimo. Ou seja, no primeiro caso, eu recebo os juros e deixo o principal numa conta inativa. Na segunda hipótese, os juros são capitalizados e pagos no final da operação, ou seja, da data de concessão de empréstimo até a data de restituição integral do capital, o doador de recursos não recebe um centavo sequer. Né? O pagamento periódico de juros e a criação do sinking fund é a alternativa proposta no item C, né, da nossa propositura de exercício. Na verdade, o objetivo dessa proposta para vocês é simplesmente alertá-los para a denominação técnica desses sistemas de amortização. Esse sistema em especial, o americano, é raramente utilizado no Brasil, mas, como faz parte do edital, é de fundamental importância que tratemos esse assunto com o tempo equivalente à sua possibilidade de demanda no exame de suficiência. Então, não vou desenvolver com vocês o exercício, que está disponível no material, porém, com o objetivo de elucidar dúvidas. E volto a repetir. Se, debruçado sobre o exercício, ainda assim remanescerem dúvidas, aí sim é o caso da equipe da Eficaz dar o apoio que você precisa para evoluir no entendimento das causas colocadas para avaliação. Né? Vocês podem observar que eu tive cuidado na divulgação e na estruturação do material, em citar autores de primeira linha, como o professor Samanês, e colocar o material à disposição de vocês. O nosso objetivo aqui é citar a vocês os autores que mais podem colaborar com a pavimentação do conhecimento que vocês precisam adquirir para estarem prontos a exercer enfrentar um exame de suficiência com a competência que vocês desenvolveram ao longo dos anos que sentaram nos bancos escolares. Bem, então, como a planilha é extensa, né, eu coloquei para vocês para efeito de avaliação. Voltando um pouquinho, e para concluirmos esse assunto, né, é importante chamar a atenção a vocês de um aspecto chamado custo efetivo da operação, né, que é um assunto que vocês já dominam, chamado taxa interna de retorno. Mandamento número 1. Todo cálculo de juros para efeito de avaliação toma por base o quê? Toma por base o menor valor necessário para a compra de um bem ou serviço. Então, digamos que eu tenha a seguinte situação. Eu tenha a loja A vendendo um objeto, vamos supor, uma TV, por R$900 à vista, com desconto de 10%. O que traz, então, essa TV para R$810. A loja B oferece, né,
essa mesma TV por R$ 1.100, certo? Numa possibilidade de eu dividir isso em 4 vezes sem juros. Então, se fôssemos calcular os juros relativo a essa compra parcelada, vis-à-vis com o preço, né, se fôssemos utilizar, né, a taxa efetiva da operação, vis-à-vis o preço à vista de cada loja, teríamos aqui juros igual a 0. Vocês acreditam nisso? Né? Se acreditam, é favor mudar de raciocínio. Porque mesmo nesse caso da loja B, né, para efeito de cálculo de taxa de juros, o valor presente a ser utilizado será de 810. E aí sim, nós teremos a base comparativa entre a metodologia da loja A e da loja B, independentemente da loja A não me disponibilizar a compra a prazo. A questão básica, ela é diferente. E talvez isso seja a base do conhecimento de vocês. Quanto eu preciso para comprar uma TV? Acertou quem respondeu? R$ 810. Ou seja, qualquer outra fórmula de cálculo de prestações, seja ela uniforme ou não uniforme, terá por base o preço à vista de R$ 810. É fundamental que vocês entendam isso, mesmo considerando que a loja A não faz parcelamento, mesmo considerando que a loja A não faz qualquer tipo de concessão em termos de prazo, mas, para que eu possa ter acesso a um bem que me interessa, a quantidade mínima necessária de recursos que eu preciso ter é de 810. Então, pessoal, caso uma questão envolvendo essa sistemática seja apresentada a vocês no exame, não esqueçam, a taxa de juros é calculada sempre tomando por base o quê? O menor valor necessário para a compra de um bem ou serviço. É dessa forma que deveremos utilizar esses recursos. Por quê? Porque o paralelo que se faz em relação ao tema que nós vamos abordar agora me indica o seguinte: quando eu assumo o financiamento, eu não tenho só a taxa de juros. Eu tenho o quê? Custos adicionais, como IOF, comissão, avaliação, aval ou prestação de garantia, seguro e assim sucessivamente. Ou seja, embora eu esteja comprando um imóvel de valor fixo, na verdade me chama a atenção o fato de que para que eu possa ter acesso a esse imóvel, uma série de certidões deverá ser extraída, uma série de documentos deverão ser juntados, para que eu possa, de alguma maneira, fazer o quê? Ter o conjunto de itens que impactam, né, na formação do preço, para que eu possa ter acesso a um financiamento imobiliário. Então, devido a esses encargos, o custo de financiamento é sempre maior do que a taxa de juros que se apresenta inicialmente. Então, nunca deixe de colocar para efeito de saldo devedor e cálculo da prestação, não só o valor do imóvel, mas todas as despesas relativas à necessidade que eu tenho de juntar elementos para que eu possa ter acesso, né, ao meu financiamento imobiliário. A avaliação, prestação de garantias, certidões, trâmite burocrático, imposto sobre operações financeiras e seguros, e assim sucessivamente. É de fundamental importância que na análise do contexto tenhamos o quê?
tenhamos um sem número de impactos negativos, e negativos sempre no sentido de aumentar o custo da minha operação. Para que possamos avaliar o custo efetivo, temos que resgatar o conceito de taxa interna de retorno, que é exatamente o assunto que eu disse para vocês que iríamos repassar. No caso específico do empréstimo, né, já foi montada para vocês uma planilha relativa à taxa de juros, reembolso do sistema Price, encargos de 2% do valor da prestação. É isso que está disponível no material de apoio de vocês. Mas eu gostaria, né, que agora nós fizéssemos o seguinte: retornássemos, né, a nossa aula anterior, cujo material será apresentado para vocês em seguida, com o objetivo de fazer o quê? Com o objetivo de mostrar a vocês qual é a importância do cálculo do valor presente líquido e da taxa interna de retorno, tendo em conta o quê? Tendo em conta que nós temos, né, a possibilidade de, numa análise equivocada, né, acabarmos tomando uma decisão de maneira não muito adequada. Então, terminamos aqui, na aula passada, elencando uma série de projetos por rentabilidade. Vamos agora, efetivamente, calcular o quê? Aquilo que se pede. Então, vamos partir do princípio que o senhor indeciso deseja obter uma rentabilidade mínima de 10%, então eu tenho uma taxa mínima de atratividade de 10%, certo? Ao mês, para aplicar os seus recursos pelos próximos 3 meses. Qual dos bancos o senhor indeciso deve optar? Então, devemos levar em consideração o seguinte: eu não vou elaborar o cálculo, eu vou estruturar o cálculo para que vocês possam verificar, certo? Mas eu vou dar um indicativo de resposta que é de fundamental importância para vocês. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um valor de 5.000 que sairá do bolso do senhor indeciso, com o objetivo de que, no futuro, ele tenha entradas de 2.400, 2.240 e 1.080. É fundamental entender a estrutura desse problema. Ou seja, o dinheiro que sai deverá obrigatoriamente ser informado com o sinal negativo. Por quê? Porque ele significa que o meu caixa foi penalizado. Significa que somente no futuro eu terei a recuperação desse valor. Aprendemos na aula passada como calcular o quê? Como calcular a nossa taxa interna de retorno, cuja resposta é uma taxa. Nesse caso, podemos calcular, tendo em conta a taxa mínima de atratividade, uma outra variável chamada VPL. Como vamos calcular o VPL? Procedendo da seguinte maneira. É obrigatório que, para que possamos iniciar um sistema de recuperação de capital, que informemos qual é o capital que está sendo despendido para que possamos participar de um projeto. E o raciocínio é simples. Eu consigo participar de um sorteio de loteria sem ter gasto o valor para comprar o bilhete ou para fazer a aposta? Certamente não. Então, temos que verificar o seguinte. Com aquelas teclas
acionadas pela função azul G e que indicam fluxo de caixa, eu tenho cash flow 0 e cash flow J. É fundamental que eu informe cash flow 0. Nesse caso, então, eu tenho menos 5.000 G cash flow 0. Depois eu tenho o quê? Eu tenho uma entrada de 2.400 G cash flow J. Acompanhem comigo na sua calculadora, por favor. Depois eu tenho 2.240, tecla azul G, função G, cash flow J. E finalmente, 1.080, função G azul, cash flow J. Até esse momento eu fiz o quê? Informei as saídas com sinal negativo e as entradas com sinal positivo. Isso vai ser fundamental na análise do resultado da minha operação. Então, observem que todas as saídas devem ser informadas com sinal negativo e todas as entradas devem ser informadas com sinal positivo. Bem, feita essa informação do fluxo de caixa, me falta informar o quê? A taxa mínima de atratividade, que nesse caso é de 10 e será acumulada no item I da minha calculadora. Observe que quando eu uso o item I da minha calculadora, a taxa é informada de maneira percentual e não decimal. Bem, informadas todas essas nuances, todas essas variáveis, o que eu tenho para fazer? Eu tenho que evoluir no meu cálculo, indo aonde? Exatamente na função que eu quero, que nesse caso é VPL, que está registrada no meu teclado como sendo NPV, ou Net Present Value. Certo? Bem, feito isso, a impostação desses dados, eu terei o quê? Acionando a função dourada F e a tecla NPV gravada em dourado acima da primeira linha da minha fileira de teclas, acionando essa tecla, eu terei um resultado. Esse resultado será obrigatoriamente negativo. Façam o cálculo para que eu possa ajudá-los. Né? O que significa um resultado negativo? Significa o fato de que as minhas entradas futuras não serão remuneradas a uma taxa superior aos 10% que eu estou buscando. Observem isso, porque o critério de escolha para o valor presente líquido será sempre quanto maior, melhor. Tendo em conta que ele vai caracterizar a minha saída de caixa com o sinal negativo, está aqui, ó, e as minhas entradas futuras com o sinal de positivo. Ou seja, quando eu informo a taxa mínima de atratividade, que nesse caso é 10, eu quero saber o quê? Que será gerado um valor positivo, porque o valor positivo das entradas futuras, descontadas a uma taxa mínima de atratividade de 10%, trazidas ao valor presente, por isso que a sistemática chama-se valor presente, ainda assim será objeto de um valor maior do que a saída de caixa que eu tive que desembolsar para poder participar de um projeto. É essa a resposta. Então, pessoal, o que vai acontecer nesse caso? Nesse caso vai acontecer o fato da minha resposta ser negativa.
Nesse caso do Banco Confiança, o meu VPL, obedecido à sistemática do slide anterior, vai ser igual a zero. VPL igual a zero, para mim, tem um significado importante, também conhecido como taxa interna de retorno. Certo? E, finalmente, no caso do Banco Caridade, adotada a mesma sistemática, eu vou ter um VPL positivo, que significa o quê? Que a minha taxa interna de retorno é maior que a minha taxa mínima de atratividade. Era isso que eu queria reforçar para vocês. Ou seja, pelo critério de VPL ou pelo critério de taxa interna de retorno, para investimentos que não requerem novos aportes de capital, a decisão é sempre a mesma. Porém, observem que a sistemática é informar obrigatoriamente os valores de saída como sendo negativos e os valores de entrada futura como sendo positivos. Caso você não adote essa sistemática, você vai inverter a lógica da tomada de decisão. Então, a informação correta de saída de recursos com sinal negativo e entrada futura de recursos com sinal positivo é o ponto-chave para que tenhamos um sistema estruturado de decisão orientado para a correção e para o embasamento teórico dessa sistemática de análise de investimentos. Era isso que eu tinha para falar para vocês e volto a repetir. Nós, da Eficaz, temos a satisfação de estar à disposição de vocês para auxiliá-los na solução de qualquer dúvida. Escreva para a gente. Responderemos a todos os questionamentos formulados com o objetivo de auxiliar vocês a pavimentar o caminho do conhecimento. Meu nome é Edemir, agradeço a atenção de vocês na data de hoje e espero contar com a prestigiosa audiência de vocês no nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos, até a semana que vem. Boa performance. Um grande abraço.